Graça e paz da parte do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Motivo de muita alegria, estamos aqui novamente para continuidade do nosso estudo, né? E hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 5 de Apocalipse. Espero que você esteja aí se conectando semanalmente, tenha conseguido se conectar, tenha conseguido acompanhar o estudo. Espero que esse estudo tenha falado grandemente contigo. E se você gostou, fica o recadinho aí para você compartilhar, para você passar isso para frente, para você espalhar a palavra de Deus, porque essa é uma das nossas missões como pessoas aqui na Terra, como um ser humano, que é levar esse evangelho para muitas pessoas. E nós estamos nesse estudo especial sobre Apocalipse, onde o Senhor Jesus está sendo revelado por completo a nós. Então, de fato, é algo que nós precisamos fazer. Eu vou, como de praxe, ler aqui para os irmãos o capítulo 5. Eu vou compartilhar aqui minha tela para que os irmãos acompanhem junto comigo. Capítulo 5 de Apocalipse. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, abrir os selos, porque foste morto, e com seu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era um número deles milhões e milhões e milhares e milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graça. E ouvia toda criatura do céu e na terra e debaixo da terra que estão no mar e todas as coisas que nele há, dizer: Ao que está sentado no trono, sobre o trono, ao Cordeiro, sejam dadas ações e graças, honra, glória, poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostravam-se e adoravam o que vive para todo sempre. Amém? Então, irmãos, esse é o capítulo 5, semelhante ao que nós já falamos no capítulo anterior. Capítulo 4 e 5 fazem parte de uma única sessão, a sessão onde ele detalha essa sala do trono, né, lembrando que João foi chamado para ir até esse lugar, e nós já vimos então no capítulo 4 um pouquinho desse detalhamento, vimos ali algumas canções, algumas adorações existentes ali naquele capítulo, e a partir de agora a gente entra numa nova fase, aonde a ênfase ela é dada, claro, ao cordeiro, né, aquele que é digno de abrir o livro, mas ele começa dando uma ênfase a esse livro, né? Esse livro que é em forma de rolo, esse livro que ali dentro existem algumas ações, existe ali dentro o plano estratégico de Deus, o plano de batalha de Deus, que Deus está prestes a executar através do seu Filho, aquele que tem sido revelado para nós através do livro de Apocalipse.
né? E esse Filho de Deus é o Cordeiro, né? Aquele que é capaz de fazer essa transição da era que nós estamos vivendo agora para a eternidade que ainda não conhecemos e que está por vir, né? Então a revelação ela se dá nesse capítulo em cima desse livro. Então logo no verso 1, nós vimos ali, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora. E esse livro ele estava selado, ele estava fechado, ou seja, até esse momento não havia ninguém conhecedor do conteúdo que existia ali. Quando a gente vê essa expressão escrito por dentro e por fora, é, quer dizer que esse livro ele contém ali dentro informações que são acessíveis, informações que vão se tornando acessíveis conforme esse livro ele vai sendo aberto, conforme esse livro vai sendo ali desenrolado. Ele estava fechado com esses 7 selos, né? Nos tempos antigos era muito comum, quando você tinha um documento importante que ele seria enviado para alguém, o remetente ele pegava ali, derretia um pouquinho de cera e aí com um brasão ele lacrava aquele documento, né? Então somente a pessoa para qual o documento era endereçado, ou seja, o destinatário do documento, é o que tinha a autorização, né, para abrir esse documento, né? Então, esse livro, ele é descrito para nós como a perfeita sabedoria de Deus. É algo que está guardado para que no momento exato ele seja aberto, né? E aí, no versículo 2 a gente vê essa pergunta, né? Quem é digno? Quem é digno de quebrar os selos e de abrir esse livro? A pergunta do anjo, ela gera um problema, né? Porque quem é digno, né? Quem será poderá abrir? Né? Gera na nossa mente diversos questionamentos, né? Mesma coisa, tipo, quem vai abrir? Quem pode abrir? Quem pode quebrar o selo? Para quem é essa carta? É, quem tem o poder para dar o próximo passo em relação a isso que está ali, né? É, e o texto ele continua, né? Nos versículos 3 e 4, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia abrir, nem mesmo olhar para ele, né? E, e aí ele descreve João, né? E eu chorava muito, porque eu olhava aquilo ali e via que não tinha ninguém, né? Ninguém digno de abrir o livro e digno de olhar para ele, né? Então, tudo é, que existe ali, tudo que foi criado ali, foi para que gerasse uma conclusão de que ninguém que estava ali na sala possuía atributos necessários para olhar para aquele livro, para receber aquele livro e para abrir aquele livro. E isso, ao olhar para essa cena, isso gerou então essa comoção em João, e aí ele começa a chorar, porque ele sabe a importância do que está escrito ali, né? Ou ao menos ele deduz essa importância, mas não tinha ninguém para abrir, para que pudesse ter acesso a essa preciosidade, para poder abrir ele, para ver se cumprir as coisas que estavam ali escritas, né? E aí o texto ele continua falando que um dos anciãos tenta consolar ele, né? Então não chore, eis que existe alguém, né? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para poder quebrar os selos e abrir o livro. E aí João tem uma visão que ele olha para o trono e ele vê ali os 4 seres viventes e aí ao lado
ele vê um cordeiro. Um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Um cordeiro que parecia ali alguém que não tinha tanto poder para fazer aquilo, né? Mas olha a descrição que nós vemos aqui, né? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro. O que significa isso? Essas são descrições que afirmam que Jesus é o herdeiro legítimo de Davi. E nele mesmo, ele reúne a natureza divina e a natureza terrena, sendo filho de Davi, filho de Deus ao mesmo tempo. E ele é esse cordeiro impressionante, que tem o poder para poder dar sequência no que está ali. Então, olha a beleza do contraste que nós vemos em relação aos diferentes aspectos apresentados a respeito de Jesus, né? Quando o ancião, então, ele consola João, ele fala sobre esse leão, mas quando João olha para o outro lado, ali no meio do trono, ele vê primeiro os 4 seres viventes de pé e ele vê um cordeiro. Ou seja, ele é um leão e ele é um cordeiro. Então, Jesus, ele não deixa de ser um leão para ser um cordeiro, mas também ele não deixa de ser um cordeiro para ser o leão. Ele é os dois ao mesmo tempo, vivendo na plenitude dele ao mesmo tempo, né? Ele não cessa um atributo para que ele possa manifestar outro atributo. Ele não deixa de ser rei enquanto ele entrega a sua vida para morrer. Então, ao entregar a vida dele para morrer, ele possui autoridade para reinar. Mesmo a gente olhando ali a situação do servo sofredor, daquele que seria humilhado, o fato dele ter sido humilhado, o fato dele ter sido entregue, não muda o fato de que ele é aquele que também reina, de que ele também é aquele que é o leão. Ah, um cordeirinho, coitadinho. Não, é um cordeiro e é um leão simultaneamente, né? Então é o cordeiro que foi morto, mas é o leão que reina. Então, o mesmo Jesus de Isaías 53, depois eu convido até os irmãos a darem uma olhada em Isaías 53, que fala ali que é o homem de dores, que padeceu, que sofreu, que levou sobre si todos os nossos pecados. É o mesmo Isaías, é o mesmo Jesus de Isaías 63, que está vestido de esplendor, que está marchando com toda a sua força, que está esmagando todos os seus inimigos, né? Então não há uma contradição aqui quando a gente olha essas duas características. Na verdade, essas duas características revelam quem ele é, de forma simultânea. Ele é aquele que morreu, que levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, mas ele é aquele que vence, que pisa sobre os inimigos. É muito lindo, irmãos, olharmos para Jesus ou para a descrição de Jesus nesse capítulo. Há poder em tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, né? E aí continua, porque nesse mesmo capítulo a gente consegue ver outras descrições a respeito desse cordeiro e desse leão, né? No verso 6, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. O que são 7 chifres? Representa governo, representa autoridade, representa liderança. O que são 7 olhos? É a sabedoria, é o conhecimento, é a visão perfeita, é aquele que nada foge dos olhos dele. Então, ou seja, ele é incomparável. Ele é muito importante quando a gente olha para ele e vê essa descrição dos chifres, dos olhos e tudo isso sendo composto ali.
para tentar descrever. Irmãos, não tem palavras. Não tem palavras. Eu queria que você fizesse esse exercício na sua oração, no seu devocional diário. Falta palavras para a gente descrever Jesus, né? E aqui, olha os tipos de palavras que estão sendo usadas para descrever: 7 chifres, 7 olhos, governo, autoridade, liderança, sabedoria, conhecimento, visão. Tudo isso de maneira plena, de maneira intensa. E, e o texto continua, então, no capítulo 7 e 8, que ele fala que o cordeiro foi, pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa, taças, ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Então, Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, ele se aproxima de Deus e ele recebe do Pai a autoridade para fazer e cumprir tudo aquilo que está escrito no rolo ou no livro. Então, quando ele assume esse lugar, quando ele assume essa liderança, quando ele coloca suas mãos ali e ele toma posse daquilo, é quando a gente vê que agora é o momento de fazer a transição, então. Então, Jesus é aquele que tem a liderança, e agora ele recebeu essa autoridade para transicionar dessa era para a eternidade. E olha que interessante, irmãos, quando isso acontece, o céu explode em adoração. Então, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles se prostram diante dele, e aí eles começam, então, a adorar, a interceder, e eles começam, então, a usar alguns instrumentos, então, a harpa musical, né, que significa ali adoração através de música. Quando fala ali das taças, né, que taças de ouro cheia de incenso. O que são esses incensos? Você sabia que a sua oração hoje ela está enchendo essas taças? Essas taças que estão lá no céu, elas estão sendo cheias. Esse incenso é a oração dos santos, é a oração que você faz aqui hoje, é a oração que você fez hoje de manhã, a oração que você vai fazer amanhã, né? Então, no ambiente onde o Senhor está, os seres que o servem estão combinando, então, oração, adoração, 24 horas por dia. Um erro que a gente costuma cometer como igreja talvez é ter ali algum tipo de rivalidade entre os ministérios, né? Seja olhando para uma outra igreja, ou seja dentro da própria igreja, uma rivalidade entre o ministério de adoração, intercessão, o ministério de criança, o ministério de casais, o ministério de jovens, ter ali um tipo de competição ali dentro, né? E cada um caminhando ali de forma separada, cada um olhando talvez para o seu objetivo próprio, pessoal, né? Mas olha como no céu, cada um desses seres, cada um dessas pessoas, se unindo ali em adoração, se unindo ali em oração. Ou seja, no céu tudo funciona de maneira uniforme. A unidade ela está presente. Podemos colocar como exemplo aqui asas de um pássaro, né? Então não importa qual asa é mais importante. Se as duas não baterem, e não baterem numa certa sincronia, não baterem numa certa velocidade, o pássaro não vai conseguir voar. Então, no céu, adoração, intercessão, eles pertencem ali ao mesmo ministério. Não são atividades complementares. Agora eu vou cantar, agora eu vou orar, ou seja, é tudo acontecendo ali em sintonia, é tudo acontecendo simultaneamente, né? Então fica a dica aí, ó, adoração e intercessão andam juntos, né? E se a gente aqui na Terra trata isso de forma separada, a gente precisa parar agora, pegar esse exemplo do céu e aplicar aqui na Terra. E aí, nós vimos já no capítulo 4 a respeito das canções,
A partir do verso 9, então, nós temos a terceira canção dessa sessão, que fala que eles estavam cantando um cântico novo, e aí eles diziam: Digno és de pegar o livro, quebrar os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, para o nosso Deus. Os constituíste reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, essa é a terceira canção que a gente vê ali acontecendo na sala do trono e tem a finalidade de dizer para nós: ninguém fez o que Jesus pode fazer. Tem coisas que ninguém vai fazer, irmãos, que só Jesus pode fazer. Então, Jesus, ele é esse que nós vimos aqui, que é o digno de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foi através da morte que o seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação. Para quê, irmãos? Para constituir essas pessoas que foram compradas num reino de sacerdotes e com ele reinar sobre a terra. Então, alguns aspectos importantes eles passam a ser aqui apresentados e a gente pode percebê-los através dessa terceira canção, que ele é digno. Por que ele é digno? Ele é digno porque ele morreu. Ele não é digno porque ele é herdeiro. Ele é digno porque ele se entregou. Ele é digno porque ele deu. E ao fazer isso, ele assumiu esse benefício. E aí nós passamos a compreender a profundidade do desejo de Deus para o nosso destino, porque um preço muito alto ele foi pago. Não foi barato. Não foi o nosso próprio sangue ou nossa própria ação. Não foi uma moeda de troca qualquer para que a gente pudesse ser um reino de sacerdotes. Foi necessário algo muito precioso, né? E, e na sequência, a gente vê que não foi por acaso e nem por qualquer coisa. A finalidade pelo qual Jesus nos comprou, comprou homens, comprou mulheres de todo o povo, tribo, língua, nação, é para que a gente seja então um reino de sacerdotes. É para isso que Jesus está nos redimindo. É para isso que ele está nos livrando da condenação, para que a gente possa reinar com ele, para que a gente possa ter acesso a ele, para que a gente possa estar novamente na presença dele, para que possa ser feito agora, né? Ou no futuro, aquilo que era para ser feito desde quando o jardim foi criado lá no começo, em Gênesis. Um reino significa que tem reis, significa que tem pessoas que governam, que pessoas que reinam. E sacerdote é uma outra face dessa identidade eterna que nós possuímos, que é um sacerdócio eterno, que é um sacerdócio que vai nos acompanhar, né? E aí a gente conclui que se ele é pai, nós somos filho. Se ele é noivo, nós somos noiva. Se ele é sacerdote, nós também somos sacerdotes. E se ele reina, nós também reinaremos. Você consegue enxergar a profundidade de tudo? O que Jesus é para que você também seja. Quando ele nos criou, ó, vamos voltar lá no início. Quando ele nos criou, ele nos criou a imagem dele. É só para nos parecermos com ele? Não. É para que nós tenhamos tudo o que ele tem. E olha, irmão, nós estávamos condenados. Ele se entregou, ele morreu, porque nós perdemos em algum momento essa condição. E ele se entrega para que a gente volte a ter um novo status, para que a gente volte a ter esse acesso e para que a gente possa ser herdeiro de tudo isso. Para que a gente possa ser filho, para que a gente possa ser a noiva, para que a gente possa ser sacerdote, para que a gente reine com ele. Então, a finalidade de Deus
faz parte do plano, do propósito dele, é que todo mundo, todo povo, tribo, língua, nação, homens, mulheres, sejam restaurados na sua identidade e possam governar com ele. E no final do capítulo 5, ao a gente ter toda essa visão, há uma explosão, irmãos, de adoração. E aí, a gente tem então a quinta canção. E a gente pode, então, concluir que se no céu existe adoração, é porque Deus existe. Porque se Deus não existisse, não existiria a adoração. Então, essa sessão, ela é completamente tomada por essa beleza ao revelar esse Deus. E a única resposta possível ao nossos olhos começar a enxergar isso de forma profunda, a única resposta possível é adorá-lo. E essa quinta canção vem, então, finalizando aqui o 13 e o 14. Então ouvi que toda criatura que há no céu e na terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que nele há, dizendo, aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio para todos sempre. E os quatro seres respondiam, amém. Também os anciãos se prostravam e o adoravam. Então, a única resposta possível diante da beleza, diante da clareza, diante da revelação, diante da glória e da sabedoria é adorar. Adorar aquele que vai nos fazer transacionar desse mundo caído, dessa terra, desse mundo desigual, para a era que está por vir, para a perfeição que é estar ao lado da sua presença. E aí a gente conclui então essa sessão com a afirmação de que todos um dia, ao vê-lo, irão se prostrar, irão adorar aquele que está sentado no trono e também ao Cordeiro. Então esse é o ápice da história. Então tudo que respira, louve ao Senhor. Tudo que existe, glorifica a Deus. Tudo que há em nós deve expressar gratidão, deve expressar adoração para aquele que está assentado no trono. Amém? E aí, a gente finaliza, então, essa sessão de número 3. E na próxima aula, que nós vamos falar sobre o capítulo 5, nós vamos, então, começar a ver o plano de batalha. Então, os acontecimentos do fim, eles são sequenciais, eles são temporais, e tem uma sequência de sinais, e antes desses sinais acontecerem, nós vamos então, a partir do próximo, ver esse plano de batalha e quais são essas sequências dos atos que irão acontecer. Me despeço aqui hoje, agradecendo os irmãos que estão acompanhando aí, espero que isso esteja te abençoando, e para que você reflita. Adore ao Senhor. Seja grato a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, pela beleza dEle, pelas oportunidades que Ele te dá. Seja sempre grato, porque no céu nós vimos. É isso que acontece. É a adoração. Amém? Um beijo no coração de todos. A paz do Senhor Jesus. Uma semana abençoada. E até a próxima semana, quando nós vamos falar do capítulo 6. Amém? Beijão no coração, irmãos.